Bom dia a todos. Vamos ler primeiro em Eclesiastes, capítulo 11. Livro do Eclesiastes, capítulo 11, os 2 primeiros versos. Vamos falar um pouco sobre investimento. Eu creio que todos os amados gostam de ter lucro. E quando o lucro é no reino de Deus, o prazer deve ser bem maior, a vontade de lucrar deve ser bem maior. Então vamos ler. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Amém. Deus, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, faz com que a tua palavra se torne efetiva em nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, parece uma coisa muito sem sentido que está escrito: lança o teu pão sobre as águas, mas não é sem sentido, claro que não é. Porque, falando de modo natural, se você colocar pães ou pão sobre as águas, eles vão se perder, vão encharcar, vão se deteriorar, vão se desmanchar. Mas o sentido bíblico não é este. É você investir naquilo que pode trazer lucro no reino de Deus. É você, entre aspas, apostar, sabendo que vai dar certo, a sua generosidade. Porque tem pessoas que não abrem mão daquilo que têm, não dividem com ninguém, não são generosas, mas apesar de haver pessoas assim, todas as pessoas, as que repartem e as que não repartem, elas querem ser beneficiadas. E às vezes as pessoas não se dão a esse privilégio, não se permitem esse privilégio, o privilégio do benefício da generosidade, e quando sentem uma necessidade, começam a reclamar. E a palavra manda esperar com paciência no Senhor. Mas as pessoas começam a murmurar porque não têm esperança de receber, porque também não praticam. Não têm em seus corações o desejo de beneficiar as outras pessoas. E aí nós dizemos aos 4 ventos, com toda a força dos nossos pulmões, que Deus é bom. E claro que Deus é bom. E por que nós, que recebemos da bondade de Deus, também não somos bons com nossos irmãos? Eu vou além. Por que às vezes nós nos chamamos de irmãos? Às vezes nem faz sentido chamar alguém de irmão, ou ser chamado de irmão por alguém. Alguém que não compartilha, alguém que não reparte. E nós não podemos pensar apenas em bens materiais. Muitas vezes alguém necessita de uma palavra amiga, e nós não fazemos esse investimento, nós não damos isto à pessoa, não repartimos um momento nosso, não compartilhamos os nossos momentos, sequer levando uma palavra de alento, de conforto para as pessoas, mas nós chamamos de irmãos. Eu quero apenas lembrar que o prédio em si não nos faz cristãos. Cristãos são imitadores de Cristo. Nós podemos ser eclesiásticos, imitadores de igreja. Mas imitar o que é a igreja? Claro, imitar aquilo que a igreja propõe. Mas nem faz sentido atender a proposta da igreja sem atender a proposta de Cristo. E a proposta de Cristo é clara, que nós amemos uns aos outros.
mas entre dia, sai dia, o irmão não cumprimenta o irmão, entre aspas, né? Ninguém se cumprimenta, ninguém compartilha bondade, generosidade, ninguém está nem aí para a vida de ninguém, mas continua chamando irmão. Por favor, pare de chamar de irmão aquele para quem você nem dá atenção. Por que você chama de irmão? Irmão em quê? Irmão em Cristo, será? Então vamos partindo dessa palavra, repartir momentos. E não interessa se você tem pouco ou se tem muito, se você tem muito tempo, se você tem pouco tempo. Doe seu tempo aos irmãos. É necessário, porque lá fora as pessoas vão ficar impressionadas. Não é com esse prédio, não é com a sua roupa, não é com as vezes que eles veem você virem à igreja, mas com o que você faz. Muito mais com o que você faz do que com o que você diz. Se você não fizer, não vai mover o coração de ninguém para o Senhor Jesus. Porque as pessoas esperam isto. Estão cansadas de blá blá blá. Elas ligam o rádio, tem um pregador, ligam a televisão, tem um pregador, abrem um jornal, tem uma mensagem de um pregador. Mas elas querem ver você pregando para elas. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus, na realidade, e não uma coisa ilusória, não apenas palavras. Então vamos continuar lendo, e vamos ler agora Romanos 12, verso 13. Romanos capítulo 12, verso 13, onde a Bíblia continua nos ensinando a respeito de acudir à necessidade dos irmãos, quando são irmãos. 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Esse comunicai pode ser entendido também como compartilhai com os santos nas suas necessidades. Atendei ou acudi os santos nas suas necessidades. Os santos aí, tratando de nós aqui, Deus que se dizem cristãos, compartilhar nas necessidades dos irmãos, seguindo a hospitalidade, atendendo bem os irmãos. A primeira vez que em 2014, quando eu cheguei aqui na PIB, eu fui tão bem recebido na recepção, que marcou. Aquele momento foi inesquecível. A pessoa que estava na recepção, a pessoa que me atendeu foi a André, a esposa do Mirim. Pronto. Eu já vinha para ficar, mas aí eu disse, agora eu vou ficar mesmo. Uma coisa que para muitos é insignificante, mas ser bem tratado, tratar bem, faz toda a diferença. Existe uma carência afetiva muito grande. As pessoas estão nas suas casas, às vezes cansadas da mesmice, às vezes o conviver contínuo, cotidiano, já não permite mais momentos de afeto, de palavras meigas, de doçura, e querem encontrar isso aqui, mas às vezes não encontram. Entram e saem, vêm e voltam da mesma forma. As pessoas precisam de mudança. Nós também precisamos mudar a nossa maneira de agir em relação às outras pessoas, principalmente aos nossos irmãos. E não adianta eu cobrar de vocês. Não sou eu, é a palavra quem cobra. A palavra. Eu tenho que buscar primeiro para mim. Por que eu estou falando nisso agora? Porque é uma carência que eu também tenho, mas que eu observo em muitos.
Muitos não dedicam nem um cumprimento, nem um bom dia. Mas será que tem que ser assim? Claro que não. Se nós nos dizemos irmãos, então vamos viver como irmãos, vamos agir como irmãos, vamos fazer a diferença na vida dos outros, na vida das outras pessoas. E a Bíblia diz que começa aqui. Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas 6, verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aqueles que estão aqui junto conosco. Façamos bem a todos. Ora, se com a turma do futebol, a turma da academia, a turma do colégio, a turma da faculdade, eu sou bom, eu sou o melhor. E com a turma daqui, eu sou o quê? Então começa por aqui, começa, aliás, na sua casa. Começa na casa de cada um de nós. E a nossa segunda casa é aqui. Aí parte para cá. Principalmente aos domésticos da fé. Se você quiser refutar a minha palavra, combater minha palavra, saiba que você estará combatendo a palavra de Deus. Eu não estou falando nada que não esteja pautado na Bíblia, que não esteja na Bíblia. Agora, meus amados, sinceramente, a minha esperança e o desejo do meu coração são que o Senhor, Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, porque no sentido de realizar isto em nós. Parece que quando nós descobrimos a Bíblia, quando nós descobrimos o caminho da casa de Deus, nós nos tornamos insensíveis. O mundo lá fora, principalmente nesse período, só fala em compartilhar, em doar, só fala em coisa boa. Nós não precisamos da época do final do ano para fazer isso. A necessidade das pessoas também que estão aqui dentro, elas têm a necessidade tem 365 dias no ano. Nós temos necessidade todos os dias e algumas vezes a coisa piora. Mas mesmo eu, na minha carência, na minha dificuldade, eu tenho em Cristo a obrigação de olhar para você como alguém que eu devo ajudar. Se está caído, eu devo levantar a mão. Parece que não, parece que é para pisar em cima e acabar de deixar lá mesmo. Se está passando fome, eu vou orar, mas não levo alimento. Às vezes nós estragamos mais comida do que o que nós comemos, mas não compartilhamos. Nós temos muito mais roupas do que nós precisamos usar, mas não compartilhamos. Então, quando for comprar uma roupa nova, compre também para o seu irmão, que você vê que precisa. Comece a pedir ao Espírito Santo que dê visão a você, que dê entendimento daquilo que você vê, para a igreja não ser apenas um ponto de encontro, às quintas, aos sábados e aos domingos. Você pode ter pontos de encontro onde você quiser. A igreja é para você aprender e praticar as coisas de Deus. É para você ser exemplo de Cristo para outras pessoas, para quem está lá fora. O mundo está cansado. O mundo quer ver Cristo nos cristãos. Então, quando você lança o seu pão sobre as águas, achará mais adiante, você faz um investimento e vai ter lucro desse investimento. Quando se fala de caridade,
quando se fala de generosidade, e aí você reparte com as pessoas. Será que o que Deus me deu é somente para mim? Fica a interrogação. Será que o que Deus deu é para você, somente para você? Deus não é egoísta. Os que servem a Deus também não devem ser. Então, meus amados, vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que a palavra dele faça efeito em nossas vidas, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse momento, Senhor, em que temos reunidos em tua presença para te adorar coletivamente, Senhor, e pedir que a tua palavra, meu Pai, faça efeito em nossas vidas, que nós a aceitemos como verdadeira, porque ela é. E se nós a contestarmos, seremos loucos. Então, Senhor, nos ensina também com o Teu Espírito Santo, que o Senhor fez habitar em cada um de nós, e faz com que nós vivamos de acordo com a Tua palavra, de acordo com o Teu querer, e não conforme nós queremos. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Estamos divididos em classes.